Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. O poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável, parábola da figueira que secou, instrução dos espíritos, a fé mãe da esperança e da caridade, a fé humana e a divina. O poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem que se lhe aproximou, e lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curar. Todo o caminho de Jesus, por onde ele passava, sempre tinha alguém que se aproximava dele e pedia alguma coisa. A gente que está na condição de pai, imagina como era a vida desse senhor. Ele que via seu filho se atirar na água, se atirar no fogo. E a gente, muitas das vezes, quando vai lendo, não tem contato com o entendimento dos fenômenos espíritas, não tem um bom contato com os fenômenos espíritas, a gente pensa assim, mas que coisa absurda! Como pode uma coisa dessas? Sim, é natural que pensemos assim, mas também é natural que comecemos a entender certos princípios que existem nas relações humanas. E dentro desses princípios que existem as relações humanas com o mundo espiritual, e entre nós seres humanos, nós angariamos amizades e angariamos inimizades. Conseguir inimigos no plano espiritual é muito simples. Basta que nós comecemos a tomar algumas atitudes meio estrambelhadas, que várias pessoas vêm, vários espíritos no caso, se juntam a nós, uns para nos atacar, outros pensando que vão nos ajudar naquilo ali. Da mesma forma é no meio humano. Mas, seja lá ou seja cá, todas as vezes que transgredimos as leis divinas, criamos uma condição para termos que reparar a falta cometida. E é por isso que esse pobre jovem, ele se caía nesse processo de possessão, de se atirar na água, se atirar no fogo, e o pai, que certamente tinha uma participação no processo, estava ali naquele momento em situação difícil, pedindo ajuda. Mas ele chega e lança seus pés de Jesus de joelho. E Jesus simplesmente mostra para ele que existe uma possibilidade. Então os discípulos não puderam curar por quê? E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. Quando Jesus fala raça incrédula e depravada, ele mostra-nos que nós precisamos ter boa condição moral para dialogarmos com certos espíritos, para dialogarmos com certas companhias espirituais. Todos nós, onde quer que estejamos, temos que passar por determinadas experiências e é necessário que saibamos nos preservar da incredulidade e dos deslizes perante as leis divinas. Baseado nisso, nós vamos começar a entender a importância de fazermos com que sejamos úteis, fazermos-nos úteis, fazermos-nos pessoas dignas de encaminharmos-nos para Deus, de encaminharmos-nos para as realizações do amor e da paz. Portanto, meus irmãos, tenhamos entendimento de que, para fazermos-nos melhores, para fazermos-nos seres mais úteis na seara divina, precisamos, então, estarmos cônscios das nossas responsabilidades, cônscios do nosso entendimento. E quanto estamos cônscios da nossa responsabilidade e do nosso entendimento, nós vamos tomar atitudes mais condizentes com as leis divinas. Fiquemos-nos, pois, mais atentos, mais responsáveis e procuremos desenvolver a nossa fé, o nosso entendimento e principalmente o nosso conhecimento. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que, no mesmo instante, ficou são. E o que Jesus falou para esse espírito infeliz? Que para nós espíritas, demônio são as almas do homem que abandonou a terra, mas ainda preso a preconceitos, a revoltas, a ressentimentos, a sentimentos antagônicos. Tudo isso faz com que as pessoas precisem de passar por determinadas etapas de refazimento íntimo para se entenderem
perante a justiça divina. Entendendo desta forma, começamos então a compreender melhor as colocações que Jesus trazia para nós. Então, ele repreendeu, esse espírito se afasta. Lembrando que Jesus tinha conhecimento, tinha luz, tinha amor e tinha uma moral altamente ilibada para lidar com esses espíritos doentes, com esses espíritos infelizes. Os discípulos vieram, então, ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? É natural que perguntemos assim, mas por que Joãozinho consegue e José não? Na nossa vida diária, quando começamos a trabalhar na doutrina espírita, nós temos que prestar atenção em determinadas situações. André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, mostra-nos que um determinado espírito que obsediava uma senhora precisava ser atendido. Então, eles trazem uma mulher para conversar com ela de mulher para mulher, de mãe para mãe. Então, muitas das vezes, na reunião de tratamento espiritual, nós vamos deparar com pessoas do sexo masculino, pessoas do sexo feminino. O dialogador está lá conversando, levando para a lógica masculina, mas o espírito é o feminino que está se comunicando. E aí chega uma mulher, assume dali para lá o diálogo e, poucos minutos, dobra ao entendimento daquele espírito para os usos do bem. Da mesma forma, a mulher está dialogando com o espírito e ela não vai conseguir grandes coisas. Aí o homem chega, continua o diálogo dali para frente e o espírito se dobra àquelas situações. É importante nós entendermos isso. Jesus era pleno, completo. Ele tinha as energias todas completas. Nós, seres humanos, não temos. E essa passagem remete-nos às reuniões mediúnicas, onde temos que dialogar com os espíritos, tenhamos a noção de que há espíritos para o homem conversar e há espírito para a mulher conversar. Sem preconceito. É lógica, é raciocínio, é entendimento, compreensão e respeito pelas situações e também pelo espírito que está se comunicando. Então nós temos que saber lidar com cada situação da forma que se faz necessário. E quanto mais bem entrosado nós tivermos, melhores resultados nós, o grupo, a equipe vai conseguir. Nós não somos Jesus, nós não somos Paulo, nós somos trabalhadores espíritas com uma série de limitações. Portanto, precisamos de estarmos bem entrosados dentro da equipe mediúnica para melhor agirmos em prol do benefício de todos. E por que eles não conseguiram tirar aquele espírito, convencer aquele espírito a deixar o jovem? Por causa da vossa incredulidade. Como Jesus tinha uma mente treinada, adestrada a plasmar aquilo que ele acreditava, ele imprimia em quem estivesse ao lado dele as condições necessárias para o entendimento de que deveria partir, tomar outra situação, tomar outras atitudes. Pois em verdade vos digo que se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Graças a Deus que não temos essa fé do tamanho de um grão de mostarda, senão estaríamos provocando aí terremotos, maremotos, só para satisfazer nossa vaidade, só para satisfazer nosso orgulho. E há alguns amigos espíritas que dizem que, em épocas remotas, muitos médiuns faziam isso. Haja visto Moisés abrir o Mar Vermelho? Há quem conteste, há quem aceite. O fato é que sempre tem as devidas explicações. Ele sabia o momento que a maré baixava, ele aproveitou aquilo ali para abrir o mar. Teve que ter uma força natural, iniciando um processo de afastamento das águas, mas teve a sua mediunidade, a sua força mediúnica, complementando aquela força que a natureza já tinha parcialmente. Então ele soube associar a sua fé, a sua força, para promover um efeito físico gigantesco, descomunal,
que entrou para a história até hoje, as pessoas lendo, e a maioria fala assim, é impossível. Cada um tem a sua fé, temos que respeitar. E eu acredito que ele abriu. Ele conseguiu atingir o Rio Nilo todo e todas as minas em torno do Rio Nilo de sangue, de vermelho. Se ele conseguiu fazer isso, outras coisas ele conseguiria fazer. E nós ainda duvidamos da mediunidade, das nossas possibilidades mediúnicas, porque ainda somos crianças espirituais. Lógico, nós vamos respeitar o ponto de vista de todos, e que todos respeitem também o ponto de vista de todos. Mas tenhamos também responsabilidade com as nossas mediunidades, com os nossos sentimentos, com as nossas vontades, com os nossos desejos, porque estará trazendo para nós consequências dos mais variados níveis. E não tentais achar que isso é assim, de qualquer jeito. Mas também é de outro jeito. Nós temos que ter responsabilidade. Temos que ter compromisso de agirmos com discernimento, com firmeza e com determinação frente às adversidades que a vida nos coloca. Todos nós, independente da situação que estivermos, independente de como estamos, temos as nossas possibilidades de realizarmos o melhor, de trabalharmos pelo melhor e procurarmos, então, construir um mundo melhor para nós. Que sejamos dos bons trabalhadores, que transformemos as montanhas da nossa incredulidade, dos nossos vícios, dos nossos erros, em luz para iluminar caminhos de muitos de nossos irmãos ainda presos na ignorância e nas trevas. Que sejamos daqueles que já aprenderam a transformar o grãozinho de mostarda da sua fé em uma grande árvore da vida para produzir flores e frutos para tantos quantos estão sedentos pelo caminho, poder saciar sua fome e sua sede. Que sejamos daqueles que estejamos prontos a transformar a nossa fé em um cântaro de luz para iluminar caminhos, um cântaro de paz para apaziguar corações, um cântaro do puro néctar da vida para sedentar a sede e a fome de todos aqueles que estão famintos da luz do Evangelho. Ou seja, que sejamos aqueles que lutam para nos transformarmos num vaso divino que possa nos servir, para que o Pai possa se servir de nós ao longo dessa caminhada, para empreendermos nos corações que nos cercam, que chegarem até nós, a semente do amor, a semente da paz e da luz eterna que deve existir em todos os corações. Procuremos então, meus irmãos, trabalharmos unidos para as realizações sublimes do amor. Todas as dificuldades que temos de entender, de aceitar, precisam ser transmutadas em possibilidades filosóficas de raciocinarmos sobre diferentes ângulos. Por mais abstratos, por mais transcendentes que eles sejam, são ângulos que nós depararemos com as visões, com as possibilidades e com as realizações que a vida nos oferece. E que Jesus, na sua abençoada oportunidade de nos fazermos melhores, nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça.